Gente, boa noite. Vamos iniciar nossa aula, tá? Não se assustem se o churrinho late, ele tá bem aqui no meu pé. Ele não é muito de latir, não, mas de vez em quando ele dá uma louca. Como é que vocês passaram a semana? Como é que tá todo mundo? Rubens, tá tudo ok? Posso começar? Só o bagaço. Que história. Bom, hoje a gente vai dar continuidade ao tema que a gente começou semana passada, tá? De fisioterapia preventiva aplicada a algumas situações que são específicas, tá? E que tem muitos comprometimentos que podem ser evitados, que podem ser prevenidos, né? Muitas complicações e consequências que são graves aos nossos pacientes, aos nossos usuários de saúde. Então, medidas preventivas que a gente pode evitar complicações em vários tipos de pacientes. Então, semana passada a gente iniciou com o imobilismo, tá? Falando de uma maneira bem geral sobre tudo que o imobilismo causa, certo? E como é que a gente pode evitar essas consequências do imobilismo, tá? O imobilismo, tá? A síndrome do imobilismo, como é chamada por muitos estudiosos, ela pode ser ocasionada muito principalmente pelos períodos de internação, tá? Pacientes graves, que passam longos períodos internados, ou que apresentam algum comprometimento neurológico grave ou ortopédico grave, acaba ficando um período prolongado, né, de inércia, e isso acaba causando comprometimentos neuromusculares, tá? Comprometimento articular, comprometimento circulatório, respiratório e também dermatológico, tá? Então, todas essas complicações a gente começou a ver semana passada e hoje a gente vai dar continuidade, tá? Então, já está aqui para vocês. Ficou alguma dúvida sobre o tema, sobre a aula passada? Eu vi que muitos acabaram não assistindo a aula passada, que foi no sábado. Uma pena que é um assunto um pouco mais complexo, tá? Vocês estão conseguindo ver o slide? Ei, gordo, só daí. Pronto, gente, voltei. Agora vocês estão vendo direitinho o slide, ele está maior. Eu não estava conseguindo projetar ele direito. Tá dando certo agora?
Sim ou não, gente? Sim, tá ótimo. Pronto. Então, na aula passada a gente viu até aqui, né, algumas estratégias da fisioterapia para prevenção de contraturas e retrações musculares, tá? Que é um problema muito comum de acontecer nos nossos pacientes que estão passando por essa síndrome do imobilismo, tá? Que estão no período de imobilidade, seja de um membro ou do corpo inteiro, tá? E como essas contraturas são comuns, a gente pode estar utilizando todos esses tipos de exercícios, tá? Aquelas mobilizações articulares que a gente conversou muito na aula de cinesioterapia. Eu sei que alguns de vocês não tiveram ainda a cinesioterapia, mas vocês vão ver, tá? Esses exercícios separadamente, bem detalhado, tá? Vocês ainda vão ter disciplinas de órtese, de prótese e órtese, tá? Que vai incrementar com vocês muitos aspectos, né, que somam aos conhecimentos de ortopedia, que somam aos conhecimentos de neurologia, e tudo isso vai, né, acrescentar na formação de vocês. Então, hoje, uma outra consequência do imobilismo pode ser a osteoporose, tá? Então, o aumento da porosidade do osso, tá? Então, quando a gente tem um osso normal, a gente tem um osso mais compacto, tá? Mesmo com as trabéculas, mesmo com o osso esponjoso, né? Que tem esses poros, ele ainda assim são poros menores, que tem uma parte compacta entre eles, significativa. Já a osteoporose, esses poros, eles aumentam o seu diâmetro, tá? E a parte compacta entre esses poros fica bem mais delgada, mais fina, certo? Então, aqui a gente tem um osso que está em processo de desmineralização, tá? O início dessa desmineralização pode ser chamada de osteopenia, quando há uma diminuição da massa óssea, tá? E quando a gente já tem uma porosidade bem mais elevada, uma densidade óssea bem diminuída, é quando a gente tem o quadro de osteoporose instalado, tá? Isso é muito comum de acontecer já em pessoas idosas, principalmente em mulheres, por questões hormonais envolvidas, tá? Da menopausa e tudo. E muitas vezes precisa fazer a suplementação de cálcio, tá? Principalmente idosos que não têm uma alimentação muito bem adequada. Então, essa osteoporose pode ser também devido ao imobilismo. Porque, assim, os nossos ossos, eles têm atividades de modelamento, né, de remodelação, onde eu fico onde o tempo todo tem células trabalhando para reabsorver o osso e células trabalhando para reconstruir o osso. Então, aquelas células chamadas osteoclastos e osteoblastos. Tá? Então, essas células, elas trabalham de maneiras opostas, mas o conjunto desse trabalho, o equilíbrio nesse trabalho delas, é que faz com que haja nessa, digamos assim, essa reconstrução óssea e, de certa forma, uma renovação da massa óssea, tá? Então, quando a gente tem esse equilíbrio entre a atividade de formação do osso, que é do osteoblasto, e da reabsorção óssea, que é do osteoclasto, a gente tem um osso normal, tá? Um osso saudável. E quando a gente tem esse desequilíbrio, ocorre justamente o aumento da porosidade do osso, tá? Osteopenia e osteoporose. Então, quando a gente tem esse desequilíbrio que gera toda essa problemática, isso é muito comum de acontecer, tá? Também em pessoas que estão imobilizadas. Por quê? Essas atividades, elas são estimuladas pelo impacto do osso sobre o solo, tá? Então, por isso que a criança, né, que se exercita mais, a criança que pratica esportes na infância, ela tem a tendência até de crescimento mais acentuada do que crianças que são muito inertes, que são muito sedentárias durante a infância. Isso também acaba causando outros fatores, como o sobrepeso, a obesidade infantil, e a gente vê um crescimento maior nessas crianças que acabam fazendo esse tipo de esporte. E também uma tendência, de idosos mais saudáveis, aqueles que praticam atividade física com regularidade.
Isso acontece porque o impacto, tá, do nosso corpo sobre o solo, ele causa uma ação e tem uma reação, tá? Esse impacto faz com que essas atividades, esse equilíbrio entre formação e reabsorção óssea, ele ocorra. E isso faz com que essa atividade de reconstrução óssea esteja sempre em equilíbrio, tá? Então, a atividade física, o impacto, não o alto impacto, mas o impacto da gente fazer uma caminhada regularmente, o impacto de uma atividade física, tá, sobre o nosso corpo, faz com que a nossa atividade de formação do osso, tá, faz com que os cristais de cálcio acabem né, sendo direcionados para os nossos ossos, tá? Principalmente ossos longos que suportam o peso do nosso corpo. Tá? Então, quando a gente está em imobilismo que não está tendo esse impacto, que não está tendo esse tipo de atividade, acaba tendo esse desequilíbrio entre atividade de osteoblastos e osteoclastos, e a gente acaba tendo um processo, né, de osteoporose. Isso ainda mais acentuado quando ocorrem outras questões que geralmente se somam a esse processo de imobilismo, tá? Então, aqui eu tenho algumas causas, tá? Principalmente tipos de osteoporose primária e secundária. A gente tem algumas classificações de acordo com as causas dessa osteoporose. Ah, lembrando que pode ser o motivo pode ser mais de uma dessas causas, tá certo? Então, a osteoporose primária, que ela inicia por si só, ela geralmente ocorre de forma ou idiopática, que a gente desconhece a causa, ou ela tem questões mesmo envolvidas com a idade, né? Com o avançar da idade. A senilidade, quando a gente está no processo de envelhecimento, que a deposição de cálcio acaba sendo diminuída nesses ossos, tá? E a questão da menopausa, por isso que é mais comum em mulheres, por conta da regulação hormonal feita pelos hormônios sexuais femininos, tá? Também pode ser de origem hereditária, tá? Quando a gente tem um processo de osteogênese imperfeita ainda no período embrionário. Então, quando a gente tem uma formação óssea com algum tipo de defeito, desequilíbrio. Então, isso pode causar aquela osteoporose que ainda se encontra, né, que ainda se manifesta em crianças, em adolescentes. Então, aqui, quando a gente tem, né, a osteoporose como causa, digamos assim, sem uma causa específica de um problema de saúde que veio antes. Mas a gente pode também ter uma osteoporose secundária a algum outro problema de saúde, tá? Então, aqui eu destaquei principalmente a questão do desuso, que é o que a gente tem trazido aqui com relação à síndrome do imobilismo, tá? Então, pelo desuso, pela falta de impacto, tá, na atividade física, pela falta de utilização dos membros, pela falta de utilização da musculatura, o sistema musculoesquelético ele fica em desequilíbrio e assim, né, a gente acaba tendo uma predisposição maior a essa questão da osteoporose. Aí você imagina que isso pode se somar à questão da senilidade, né? Um idoso que teve, por exemplo, um AVC, é uma mulher, né? Tem a questão da menopausa, é idosa, e teve um AVC que causou uma imobilidade, mesmo que transitória, e isso, né? Junto com isso, essa imobilidade causa o desuso. Então, há uma probabilidade aumentada ainda, né? Ainda mais acentuada de que essa osteoporose ela se instale nessa paciente, tá? Então, imobilizações, plegias, como no caso de AVCs, tá? Restrições ao leito, tudo isso pode causar também a osteoporose. Não quer dizer que todo paciente restrito ao leito vai ter osteoporose, tá? Mas alguns pacientes podem desenvolver por conta desta causa. O abuso de medicamentos, tá? Principalmente como os corticoides, né? Os corticoides têm efeitos colaterais bem graves e pelo uso contínuo, né? O uso crônico desse tipo de medicação, não só na questão óssea, tá? Mas também na questão renal, na questão circulatória. Tudo isso pode estar na questão hepática também,
tudo isso pode ser afetado pelo uso crônico, né, de medicações. Então, a medicação foi feita para ser usada em um determinado período, claro. Tem condições crônicas que exigem um período prolongado de uso. Aí é aquela questão do custo-benefício que precisa ser muito bem equilibrado pelos prescritores dessas medicações, tá? Medicamentos também como anticonvulsivantes, né, com um longo período de uso, que é muito comum, principalmente em doenças, tá, de origem neurológica, neuroléptica, que pode ocasionar problemas convulsivos, crises de epilepsia. Esse abuso medicamentoso também, né, esse uso excessivo, pode também provocar uma osteoporose secundária. Questões endócrinas, tá, como diabetes, principalmente como também o aumento da questão do cálcio na urina, tá? Se tem muito cálcio na urina, hipercalciúria, é porque esse cálcio está saindo de onde? Dos nossos ossos, dos nossos músculos, onde há uma deposição maior de cálcio. Se a gente está perdendo muito cálcio na urina, às vezes um defeito renal, pode ser que essa nossa musculatura, esses nossos ossos estejam perdendo esse tipo de mineral, tá? Pode ser por conta do abuso de bebidas alcoólicas, pode ser decorrente de problemas respiratórios também, que acabam por desequilibrar o nosso metabolismo, tá certo? Acabam por ter descompensações colaterais, né? DPOC acaba podendo ter uma descompensação renal também, certo? Questões também de distúrbios reumáticos, também está muito associado à questão da osteoporose secundária. Muito também pelo desuso, tá? Quando a gente tem processos inflamatórios da reumatologia, acredito que você já esteja começando a ver isso com o Décio, na geriatria, mas a questão da reumatologia, ela acaba provocando desuso porque a pessoa não aguenta de dor para fazer um exercício, não aguenta de dor para fazer manipulações nas articulações, e isso acaba também, né, levando ao processo de desuso, que pode também ocasionar osteoporose. E isso também pode acontecer pelo processo inflamatório por si só, tá bom? Processo inflamatório em articulações, em proximidades dos ossos, pode causar esse tipo de fragilidade óssea, tá? Então, isso tudo, tá, que eu falei para vocês, que pode ser causa da osteoporose, pode estar associado, mais de um deles, aos pacientes que estão em situações de imobilidade, tá? E isso ser ainda mais propensor de a gente ter, né, um quadro de osteoporose nesses nossos pacientes. Isso precisa ser muito bem observado, tanto para que a gente previna esse quadro, tá? Então, também para que o nosso processo de reabilitação, ele não gere efeitos colaterais, como uma fratura, né, uma fratura durante uma atividade física, durante um processo de reabilitação nossa. Então, a gente tem que ter sempre pesar o pró e o contra, né, o custo-benefício de alguns exercícios que têm um impacto maior em algum tipo de pacientes, principalmente aqueles pacientes que passaram por longos períodos de internação, que passaram por um período de imobilização grande, tá? Então, são pacientes que têm uma fragilidade óssea aumentada e, consequentemente, podem ter um risco maior dessa imobilidade. O áudio está picotando muito ainda, Gabi. Eu vi agora sua mensagem. É porque a internet aqui de casa, esses dias, ela está oscilando muito. Tudo bem, Amanda, tranquilo. O áudio tá bom para vocês? O vídeo tá enganchando? Tá ruim? Se tiver qualquer coisa, eu posso... Ou é o barulho do ventilador que está incomodando? Eu vou diminuir um pouquinho o ventilador. Eu espero que deve ter sido só mais um ventilador. Melhorou agora?
sem internet também. Se vocês ficarem com dúvidas em alguma coisa, eu vou tentar falar um pouco mais devagar, tá? Se vocês ficarem com dúvidas, vão perguntando no chat. Não fiquem com as dúvidas, não, tá bom? Então, continuando. Quem entrou? Um minuto, veio todo mundo. Gostei dele. Então, continuando, tá? Essa questão da osteoporose, a gente pode levar, né, a osteoporose, como vocês devem imaginar, por conta dessa fragilidade óssea, pode ocasionar fraturas, tá? Durante o processo de reabilitação, durante o processo de atividade física, e isso precisa ser primariamente evitado, tá? Tanto durante uma atividade física, uma fisioterapia relacionada à parte traumato-ortopédica, tá? A parte reumatológica ou neurológica, mas também aos casos de fisioterapia, às vezes, respiratória. Tem que ter muito cuidado com pacientes com osteoporose, para a gente não ter fratura de costela, tá? Fratura de clavícula, em pacientes quando a gente está manipulando o tórax do paciente, tá bom? Agora eu tô achando que tá fazendo eco demais. Tá fazendo para vocês? É porque as portas estão fechadas. Tá ótimo, então. Como é que a gente pode prevenir essa questão da osteoporose, principalmente ligada ao imobilismo, tá? A prevenção, nos aspectos de prevenção primária, tá? Para a gente evitar que a osteoporose se instale, a gente pode principalmente, né, de início, eliminar as causas, tá? Com a realização de check-ups periódicos, a partir da quarta década de vida, né, a partir dos 40 anos, principalmente as mulheres, verificar essa questão de níveis hormonais. Então, fazer um acompanhamento, um rastreamento, principalmente se há casos na família, tá? Tem uma questão hereditária envolvida, ou tem uma questão mesmo de sedentarismo crônico, de sobrepeso, de uso de medicações, né, cronicamente, né, como corticoides. Então, tudo isso precisa ser todos esses pacientes precisam ser rastreados com mais frequência, justamente por conta de estarem expostos a condições mais predisponentes, tá? Campanhas educativas de incentivo à prática de atividade física, tanto na infância e adolescência, como também na fase adulta. A gente sabe que os adultos, né, os adultos jovens, adultos de meia idade por ali, o pessoal dos seus 40, 50 anos, que ainda não é idoso, mas também não é tão jovem, tem uma dificuldade imensa, muitas vezes, de fazer atividade física por conta do ritmo de trabalho, porque cuidar de casa, trabalho, às vezes está estudando, né, fazendo um curso profissionalizante, alguma coisa do tipo, aí tem filho e tudo mais, acaba por não se cuidar tanto, tá? Então, campanhas educativas que a gente incentiva essas práticas, né, de atividade física nessa idade e também na infância e adolescência são muito importantes, né? Esses dias eu estava vendo no jornal a questão da obesidade infantil. Aliás, no jornal não, acho que foi na internet mesmo. Que a maioria das crianças no Brasil, né, nos países das Américas, tem desenvolvido um sobrepeso, uma obesidade nessa infância e adolescência. Muitas vezes pela questão errônea de ver a atividade física da escola, a educação física, como, mas meu filho não pode fazer, é uma criança, não pode, isso, aquilo, tem um problema de asma, tem um problema disso, daquilo, e acaba por essa criança ficar ociosa, ou o ritmo de vida dos pais é muito complexo, e acaba que essa criança não faz uma atividade, não está num meio, né, que estimule esse tipo de atividade, sem falar que o ritmo, né, as nossas rotinas alimentares, nossos hábitos alimentares não são dos melhores, e isso faz com que
essas crianças acabem direcionando a um sobrepeso, né, esses adolescentes também, e isso acaba ocasionando adultos com obesidade, adultos com sobrepeso, com problemas com hipertensão, diabetes, e assim sucessivamente, tá? Programas de esportes aplicados a crianças e adolescentes, isso aqui, gente, lembrando, é prevenção primária, a gente tem que trabalhar aquele ritmozinho de formiguinha. Então, a gente tem que trabalhar com crianças e adolescentes, com adultos jovens, pensando que eles um dia vão ficar idosos, pensando que um dia eles podem ficar acamados e ter essa questão, né, da osteoporose bem mais batendo a porta. Então, a gente precisa trabalhar para evitar essa condição desde lá atrás, desde cedo, tá? Criação, desenvolvimento e manutenção de áreas públicas para a prática de esportes e atividades físicas, a criação de grupos, tá certo? A criação, o incentivo à prática de exercícios em praças, em academias, em quadras de esporte, tá certo? Incentivar mesmo a população a essa prática desportiva, tanto, né, o poder público como os setores privados, como profissionais independentes, tá, autônomos, todos nós podemos incentivar esse tipo de atividade. Campanhas educativas de conscientização nutricional, isso é muito importante, tanto para você, né, suprir as necessidades nutricionais que o nosso corpo precisa, né, a suplementação, não a suplementação de cálcio, mas que a gente consiga absorver tudo isso da nossa alimentação mesmo, que a gente não precisa de suplementação para minerais, para nutrientes que a gente tem na nossa alimentação, tá bom? E que essa alimentação seja equilibrada, né? Tanto os excessos como as faltas podem causar malefícios para os nossos pacientes, tá? Não só para os nossos pacientes, né? Que a gente tem que pensar que essa pessoa não é paciente, né? É um usuário de saúde como qualquer outro, que muitas vezes ele ainda não tem nenhum sintoma, que ele pode ser prevenido, né? Bem com antecedência a situação de uma questão como a osteoporose. Programas de exercícios isotônicos que favoreçam a descarga de forças, tá? Sobre os nossos ossos, aquilo que eu falei, do impacto, né, de exercícios como a caminhada, tá? Exercícios como a zumba, como a dança, que causam impacto sobre os nossos ossos, tá? Promovendo, assim, a melhor integridade da constituição desses ossos, tá? Então, tudo isso favorece a melhora da saúde, do equilíbrio dessa remodelação óssea. Exercícios respiratórios também facilitam, né? Também promovem uma prevenção, principalmente eles falando, né? De questão de caixa torácica, de um equilíbrio, né, do corpo com a respiração, um trabalho equilibrado entre músculo e respiração, entre a musculatura e a respiração. Programas de conscientização postural são muito importantes também, para que a gente não tenha, né, sobrecarga por má postura em algumas estruturas ósseas, principalmente a coluna, tá? Então, muitos dos nossos pacientes idosos, eles vão ter primariamente, né, osteoporose em quais regiões ósseas? Quando vocês estiverem nos pacientes de vocês, vai ser muito comum a densitometria, né, que é o exame para avaliar a densidade dos ossos, de ossos como a coluna lombar, o colo do fêmur, a região de osso ilíaco, tá certo? Então, esses locais, eles são bem avaliados, e são locais onde geralmente ocorre esse início de osteoporose, de osteopenia, tá? Então, são regiões de sobrecarga de peso, sobrecarga por má postura, sobrecarga de energia que a gente desprende, né, do nosso corpo durante um trabalho, durante uma manutenção de postura por tempo prolongado, tá? Como ficar em pé por muito tempo, como ficar sentado por muito tempo, tudo isso favorece esse tipo de acontecimento, tá? Na coluna lombar, no colo do fêmur,
Tudo isso pode estar envolvido com osteoporose. Alguma dúvida? Prevenção secundária da osteoporose, quando a gente já tem a instalação, mas quer prevenir, né? Mas pretende prevenir as complicações que podem ocorrer dessa osteoporose. Né? Quando a gente tem, por exemplo, uma osteopenia, uma osteoporose ainda leve, quais exercícios, né, que a gente precisa trabalhar mais com esses pacientes para a gente prevenir que ela piore ainda mais e pode rasgar, tá? Então, prevenção secundária, que é nesses casos onde pode haver agravamento, é muito interessante que a gente faça exercícios respiratórios, que a gente trabalhe essa postura dos nossos pacientes, tá? Que a gente adapte, que a gente faça uma reeducação postural com esses pacientes. Então, aqui, muito interessante o trabalho, né? Principalmente, alguns idosos têm uma boa adaptação com exercícios envolvendo pilates, com exercícios, né, que envolvem respiração e manutenção de posturas, que envolvem o reconhecimento melhor do corpo, com a reeducação postural, tá? Exercícios ativos globais que envolvam membros, que envolvam tronco, são sempre, né, bem indicados para a gente prevenir o avanço dessa osteoporose. E lembrando para vocês a questão de exercícios que tenham impacto, né? Exercícios que tenham um impacto, mesmo que um impacto leve. A fisioterapia aquática pode ser um tipo, né, de exercício que também pode ser indicado, principalmente em casos um pouco mais graves, tá? Que a gente tem aqui, dentro do exercício na água, a gente tem um impacto ainda mais reduzido, tá? Então, esse impacto mais reduzido acaba, né, melhorando as condições desse paciente. Aqui a gente pode usar tanto aquele paciente que tem osteoporose, aquele paciente que já tem sequelas de tudo isso, tá? Que já teve, por exemplo, uma fratura, tá bom? Então, a gente pode também utilizar da fisioterapia aquática para esses casos, tá? Por ter menor impacto. Mas a fisioterapia aquática não é totalmente sem impacto, não, tá? Quando a gente vai fazer a fisioterapia dentro da piscina, a nossa piscina ela tem profundidades menores e profundidades maiores, tá? Quanto menor a profundidade, mais impacto tem. Tanto é que se você, né, o seu peso, digamos assim, você sente mais pesado quando você está no início da piscina, que a piscina ainda está rasinha e tudo mais. Quando você está mais profundo, você está mais leve, porque a força de impulso da água, a questão das propriedades da água faz o seu peso ficar mais leve e, consequentemente, tem menos impacto sobre as articulações de membros inferiores, sobre a coluna, e isso faz com que tenha, né, um alívio, uma fisioterapia com uma água aquecida, que gera um relaxamento global, e tudo isso, né, favorece o quadro desse nosso paciente. O acompanhamento nutricional é de suma importância, é que a gente tenha a reposição de minerais de acordo com a necessidade desse paciente, tá? E a avaliação periódica, que é uma maneira de rastreamento, de ver como é que está indo, né? Como é que está evoluindo essa condição do nosso paciente. Essa avaliação periódica da osteoporose, no caso, se dá pela densitometria óssea, para ver a densidade mineral óssea, tá? Quanto à prevenção terciária, onde nosso paciente já tem um quadro e já tem uma certa irreversibilidade do quadro, a gente precisa prevenir sequelas que podem ser geradas por essa osteoporose, né? Ela pode vir acompanhada de processos inflamatórios articulares, como artrite, artrose, tá? Isso faz com que a mobilidade dos nossos pacientes diminua ainda mais. E quando a gente tem um quadro de osteoporose bem elevado, com uma densitometria, né, uma densidade mineral óssea bem baixa, a gente tem que evitar exercícios com muita resistência. Então, exercícios com pouquíssima resistência mais manual, sem usar
tanto questões de peso, tá? Exercícios que são mais leves. A gente pode utilizar aqui as marchas, o processo de reabilitação, né? Ou o paciente às vezes consegue andar normalmente, mas a gente orientar o uso de uma órtese como uma bengala, como amuletas, é interessante porque diminui o impacto naquele membro, tá certo? E é uma segurança maior àquele idoso. Lembrando que no processo de osteoporose, quando tem um grau bem elevado, às vezes o idoso tem a fratura sem cair. Ele cai já porque houve a fratura, pelo simples impacto de caminhar, pelo simples impacto de descer um degrau e tudo mais, tá? Então, isso pode acontecer. A fratura pode ser prévia à queda, tá? E a marcha com a órtese que faz justamente esse tipo de prevenção, diminuindo o impacto, né? Assim como a diminuição do peso do nosso paciente é de grande impacto, porque vai diminuir a sobrecarga sobre a minha articulação, principalmente a articulação do colo do fêmur, tá certo? E isso faz com que a articulação, né, coxo-femoral, o peso sobre o colo do fêmur diminui, e isso faz com que o nosso paciente evite, né, de ter uma fratura femoral, que é a mais comum de acontecer nesses pacientes com osteoporose. Exercícios respiratórios de reeducação postural, lembrem-se que eles sempre vão estar aqui. Pacientes com osteoporose podem causar, né, podem ter deformidades ósseas, pode ter deformidades de coluna vertebral, causando aquela escoliose, tá? Comum também nos idosos. Então, a gente precisa trabalhar junto nessa reeducação postural e respiratória para a gente trabalhar mais esse tórax, tá? Esse tronco. E minimizar os efeitos da imobilidade, tá? Porque como são pacientes que às vezes têm um grau de dependência maior, ou que necessitam de uma órtese, como um andador, como uma muleta, como uma bengala, isso acaba fazendo com que eles sejam mais parados, tá? Faz com que eles evitem de ir no mercado, façam com que eles tenham mais medo de fazer exercícios. Então, a gente precisa, às vezes, estimular que esse paciente faça exercícios mesmo com essas dificuldades, tá? Pode adaptar exercícios para fazer em casa, como o ciclo ergômetro, tá bom? Atividades de fisioterapia aquática, seria bem interessante também para esse paciente. Alguma dúvida relacionada à osteoporose? Tá tudo bem? Então, com a questão da imobilidade, tá? As lesões por pressão que a gente falou na aula passada, as contraturas e retrações musculares, as questões circulatórias, questões respiratórias que eu falei para vocês, tá? Do que o imobilismo causa, a gente fecha aqui com a osteoporose aquelas questões muito mais relacionadas ao imobilismo, tá? A gente vai continuar falando um pouco sobre ele, mas a gente vai entrar em outros assuntos também, tá bom? Então, alguma dúvida relacionada a essa parte? Ok, né? Bom. Outro tema, né? Muito importante para a gente trabalhar a fisioterapia preventiva. E agora a gente sai um pouco, às vezes, né, do cenário de atenção primária, do cenário de comunidade, e vai para um cenário, às vezes, hospitalar, mas que a gente trabalha situações preventivas com pacientes que estão em períodos pré-operatórios. Pré-operatórios, quando eu falo, né, períodos pré- ou pós-operatórios. Então, esses períodos, né, esse paciente que está previamente, né, está se preparando para um procedimento cirúrgico ou que fez um procedimento cirúrgico recente, esses pacientes podem ter complicações desse procedimento cirúrgico, tá? Podem ter complicações da imobilidade pelo resguardo cirúrgico, pela condição, né, de repouso após esse procedimento, que muitos pacientes acabam ficando ou por necessidade ou por medo, e tudo isso faz com que a gente tenha algumas consequências, tá?
Então, trouxe para vocês algumas situações onde a gente tem procedimentos cirúrgicos, tá? É interessante até, eu gostei dessa divisão, até para vocês entenderem um pouco mais sobre cirurgia, que não é um assunto que a gente debate tanto dentro da nossa área, muitas vezes, tá? A gente vai ver um pouco mais sobre isso dentro da fisioterapia hospitalar, mas nos próximos semestres. Mas as cirurgias, elas podem ser divididas, né, classificadas por questões de objetivos, tá? Então, quando nossa cirurgia tem um objetivo de remover um tecido que está doente, ela pode ser chamada, né, com o sufixo de actomia, como, por exemplo, uma apendicectomia, tá? Actomia é só o sufixo. Então, a apendicectomia é uma cirurgia para retirada daquele apêndice que está doente, aquele apêndice que está inflamado, que não tem necessidade de estar ali, né? Que está causando um problema maior no meu intestino. Então, a retirada de um tecido doente pode ser considerada, né? Pode ser chamada dessa questão de actomia. Quando as nossas cirurgias têm o objetivo de reparar, né, um dano, de reparar uma região do nosso corpo, de reparar alguma condição patológica do nosso corpo, tá? A gente pode ter dois tipos de sufixo, ou uma rafia ou uma plastia, tá? Uma herniorrafia, por exemplo, é a retirada de uma hérnia. E, por exemplo, uma mamoplastia é quando a gente tem um reparo da mama, tá? Por conta, por exemplo, de um câncer, por conta de um procedimento cirúrgico pós um câncer de mama, tá certo? Então, a gente pode ter, né, situações diferentes, como a retirada, como o trabalho de reparação dessa região, dessa localização onde teve algum processo ruim, tá? Ou também pode ser uma cirurgia plástica para reparo de uma cirurgia que houve previamente, tá bom? A nossa cirurgia também pode ter um objetivo de produção de uma abertura artificial, tá? Essa abertura artificial, ou para saída de fluidos, ou saída de algum tipo de secreção corporal, tá? De excreção corporal, como, por exemplo, que são chamadas as ostomias, como, por exemplo, a cistostomia. Cistostomia é a abertura, tá, de um orifício na bexiga, para que seja passada uma sonda diretamente na bexiga, sem passar pela uretra, e isso faz com que eu tenha um acesso direto à bexiga. Então, é criada uma abertura artificial por conta, né, dessa necessidade dessa sonda ser colocada diretamente na bexiga, ou por ter uma obstrução na uretra, por não ter, né, condições de sondagem pela uretra, de cateterismo pela uretra, tá? Pode ser também uma gastrostomia, quando o nosso paciente ele vai precisar se alimentar por via, né, diretamente no sistema digestivo, sem passar pela região, né, de orofaringe, tá, de esôfago, ou porque o paciente tem um processo de câncer, um tumor na região de pescoço, ou às vezes por conta, né, de refluxos e risco de broncoaspiração. Isso é muito comum em pessoas, né, em crianças com problemas neurológicos, tá bom? Então, a produção de uma abertura artificial pode ser tanto para extração, como também para alimentação, vias de alimentação, como é o caso da gastrostomia, tá? Um outro objetivo pode ser para inspeção do nosso sistema, principalmente quando a gente vem para a região abdominal, ou às vezes na região de articulação. Então, a inspeção por vídeo, ela tem um sufixo de oscopia. Então, a artroscopia, que é a inspeção, e às vezes a gente consegue fazer o reparo, né? Pode ser possível o reparo da articulação por meio de vídeo. Né? Uma artroscopia do joelho pode reparar uma lesão de menisco, por exemplo, tá? Ou também pode ser essa inspeção por abertura, que tem um sufixo de otomia, como é o caso da laparotomia, que é a abertura
da cavidade, né, do peritônio, onde a gente tem uma abertura da região abdominal, tá? E, de toda forma, a gente pode ter uma cirurgia em situações emergenciais, tá? Para que a gente tenha, né, uma visão do que é que precisa ser feito naquele momento. Às vezes, para retirada de um projétil, para retirada de um corpo estranho, ok? Uma cirurgia para produção de abertura artificial, que vai ser muito comum para vocês, para todos nós, né? A traqueostomia também. Quando a gente tem um procedimento cirúrgico na traqueia, né, para o paciente poder respirar, porque pode ter alguma obstrução nessa região superior, de nasofaringe, tá? De laringe, de traqueia mais superior, e a gente pode ter, então, um procedimento de traqueostomia, que é a abertura artificial do sistema respiratório, para que o paciente consiga respirar, tá bom? Então, esses procedimentos, né, a maioria que eu falei para vocês também, né, de regiões abdominais, esses operatórios cirúrgicos de região tóraco-abdominal, quando envolve, né, região de tórax e de abdômen, podem causar sequelas bem complicadas, né? Nossos pacientes podem ter complicações maiores justamente por conta do procedimento cirúrgico, né? Muitas vezes por conta do pós-cirúrgico, por não se movimentar, por levar ao imobilismo, tá? Por levar a situações que o paciente ele não quer fazer a fisioterapia no procedimento, né? Pós o procedimento cirúrgico. É muito comum lá no hospital a gente ver pacientes que acabam tendo uma certa resistência, né, aos exercícios, à fisioterapia. Ah, não, eu peguei ontem, não tem nem um dia, não tem nem 12 horas, não tem nem 24 horas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Muito pelo contrário, tá? A gente vai ver na fisio hospitalar que isso não é o certo. Claro, tem situações onde precisa-se de um resguardo maior, precisa-se de um tempo de repouso maior, principalmente em neurocirurgias muito mais complexas, tá? Geralmente são elas as que a gente precisa de um repouso maior, ou quando tem um peritônio aberto, tá? Quando a gente precisa ter uma imobilização maior do nosso paciente por conta de uma situação mais complexa. Mas a maioria dos nossos pacientes podem ser, sim, imobilizados no pós-cirúrgico, tá? Principalmente com 24 horas, com 12 horas, a depender do tipo de cirurgia que foi realizada. Quais as complicações mais comuns dos procedimentos? As atelectasias. Agora eu quero de vocês o que é que são as atelectasias, que eu não vou falar, são uma das complicações mais comuns das cirurgias, principalmente das cirurgias abdominais bem grandes, tá? O que são as atelectasias? Me respondam. Bora, vou já chamar a Mafisa. Meu povo, cadê vocês? Eu tô falando sozinho. O que são as atelectasias? Tente explicar de alguma forma. Não vai, vocês estão pesquisando no Google, porque esse tempo todo, minha gente. Já deu tempo de ir no Google e voltar. Mais ou menos. Não necessariamente é efeito anestésico, mas tem relação. Pode ter relação, na verdade. A telectasia, minha gente, é uma coisa tão simples. Durante a respiração, quando as coisinhas colam. Isso, justamente, os alvéolos. Quando eles fecham, né?
Então, quando a gente tem um processo de respiração, o nosso pulmão, ele infla, ele enche os alvéolos, né? Digamos que o alvéolo está aqui, ele não fecha totalmente, não é assim? Mesmo quando a gente está soltando o ar, o alvéolo ainda tem um certo grau de enchimento. Quando a gente respira, ele enche mais, e quando a gente solta o ar, ele enche menos, né? Ele fica mais sequinho. Só que ele não fecha tudo. Justamente quando ele fecha tudo, ocorre um processo, né, ruim, um processo que é chamado de atelectasia, quando os alvéolos eles colam, eles fecham, tá? Quando você fecha o alvéolo, é mais difícil de abrir. Por exemplo, quando você tem uma bexiga nova, que você vai começar a encher. Quando a bexiga está nova, ela é mais rígida. Isso faz com que você faça um esforço maior para poder encher aquela bexiga, não é assim? Então, a mesma coisa. A força para abrir o alvéolo é maior, precisa ser maior para poder vencer aquela atelectasia, tá? Então, a atelectasia é quando a gente tem o fechamento, o colamento de alguns alvéolos. Ocorrem alguns tipos de cirurgias, como cirurgias torácicas, o colamento de um pulmão por completo, tá? É o colamento de um pulmão, o pulmão todo ele se fecha, todos os alvéolos, a maioria dos alvéolos. E isso pode trazer consequências graves respiratórias. Pode o nosso paciente precisar ser entubado, tá? Isso pode acontecer, ter um efeito piorado pelo anestésico, porque o anestésico pode causar um rebaixamento de sensório, né? Por causar essa sonolência, fazer com que o paciente durma e tudo mais. Isso pode fazer, né, que às vezes não é necessariamente aquela anestesia geral que precisa entubar o paciente para poder fazer a cirurgia. Mas, né, em algumas situações, o anestésico pode causar uma diminuição da respiração, tanto da frequência como da profundidade, e isso faz com que também áreas mais basais dos nossos pulmões não sejam tão bem ventilados, tá? Isso pode causar as atelectasias nas bases dos pulmões. Lembrando que a gente ventila melhor aqui, ó, ápice, mais ou menos bom, né? Na região medial, na região média dos pulmões, e ventilam ruim, né, de certa forma, na região das bases. Então, a ventilação nas bases é menor por questões mesmo gravitacionais, tá? Então, por conta de tudo isso, acaba que as atelectasias nas bases são as principais complicações, muitas vezes, de cirurgias abdominais, cirurgias torácicas, certo? Entenderam que a atelectasia, lembraram, vou dizer para uma física que só quem respondeu foi a Jéssica e a Gabriela, viu? A broncopneumonia pode ser também uma complicação comum das cirurgias, tá? Por conta, às vezes, de um procedimento, já uma instalação de uma pneumonia, já vinha no pré-operatório, às vezes no pós-operatório, pode acabar piorando. Por quê? Né? Um dos nossos principais mecanismos de defesa de entrada de corpo estranho, na via respiratória é a tosse e o espirro. Né? Muitas vezes o paciente que está que fez uma cirurgia abdominal evita que essa tosse aconteça ou evita que esse espirro aconteça para não sentir dor. E isso às vezes não é legal porque faz com que o corpo estranho penetre a região, né, o sistema respiratório, o trato respiratório inferior. E isso acaba podendo ocasionar, né, uma broncopneumonia, pode ocasionar na região, né, nesse sistema respiratório, né? Lesões ou infecções ou inflamações na região respiratória. Muitas vezes por falta desse mecanismo de defesa. O que também pode acontecer, né, em cirurgias, principalmente cirurgias digestivas, podem ocasionar, de certa forma, uma estase, né, uma parada dos movimentos peristálticos, do movimento do sistema intestinal, e isso faz com que aquilo que a gente se alimenta possa ter uma regurgitação, a gente pode ter vômito,
tá? E esse vômito pode fazer com que tenha uma pneumonia broncoaspirativa, tá? Esse vômito ir em direção ao pulmão e acabar causando uma pneumonia aspirativa, tá? Uma broncoaspiração. PVP, a trombose venosa profunda, também é uma complicação comum desse processo pós-cirúrgico, tá? Tanto a TVP como a embolia pulmonar são, né, complicações geradas pela obstrução de vasos sanguíneos, tá? Ou obstrução de um vaso periférico, de uma veia periférica, tá? Principalmente em membros inferiores ou membros superiores, né? Se o paciente for acamado, membro superior também pode acontecer, tá? Ou a embolia pulmonar no caso de uma obstrução de um vaso pulmonar, o que é consideravelmente mais grave, tá? Ou embolia pulmonar, ou também chamado de tromboembolismo pulmonar, que é chamado de TEP, tá? Muitas vezes vocês vão ver nos livros, nos artigos de vocês como TEP. E tudo isso é muito grave. Às vezes, uma cirurgia que foi tudo bem, de às vezes uma fratura de membro inferior, uma fratura de tíbia, por exemplo, pode, no período pós-operatório, evoluir com a TEP. Né? O paciente pode ter tido um deslocamento do trombo para dentro da corrente sanguínea, um deslocamento, né, de algum pequeno coágulo para dentro da corrente sanguínea, e isso acaba obstruindo um vaso sanguíneo pulmonar. E isso pode levar o paciente a ser entubado, a necessitar de UTI, a ser uma condição grave, tá? Por isso que a maioria dos pacientes que fazem cirurgias da traumatologia acabam precisando, né, da traumatologia, precisam ser amparados com medicações que são anticoagulantes, mas não que vão causar, né, sangramentos que são, digamos assim, que são difíceis de controlar, tá? Então, tem medicações específicas que precisam ser utilizadas nesses pacientes para evitar justamente uma ocasião de TVP, de TEP, tá? De embolia pulmonar, para que esse paciente não tenha essas complicações. Mas a gente pode atuar justamente na realização de exercícios pré-operatórios, tá? Pré-cirúrgicos, né? Antes da cirurgia, para a gente trabalhar uma melhor expansibilidade pulmonar, melhorando assim a mecânica ventilatória, né? Melhorando assim a responsa pulmonar, isso favorece inclusive nas atelectasias, nas pneumonias, tá? Orientar o nosso paciente que ele não precisa evitar a tosse. Ele pode, por exemplo, né, colocar um travesseiro, um lençol, uma coisa mais volumosa na região abdominal para segurar, porque a tosse ela vem por conta do aumento da pressão abdominal, para segurar essa pressão e evitar que tenha uma distensão, né, na região dos pontos, na região da sutura, e isso faz com que nosso paciente, né, ele não sinta dor, tá bom? Ou ele sinta menos dor. Fraqueza muscular global e perda de mobilidade também é uma complicação comum, principalmente o paciente que fica muitos dias esperando pelo procedimento cirúrgico internado, ou que depois da cirurgia, né, precisou ficar muito tempo internado por conta do pós-operatório, de ter que analisar direitinho como é que esse paciente ia evoluir, ou do paciente que precisou fazer uma ou duas ou três cirurgias naquele mesmo internamento, e isso causa uma imobilidade não aumentada, tá? E isso faz também com que o paciente, às vezes, né, principalmente cirurgias que envolvem o sistema digestivo, faz com que o paciente se alimente mal, que o paciente tenha uma desnutrição ou que ele tenha uma questão de perda ponderal muito grave, e isso provoca, consequentemente, uma fraqueza muscular pronunciada, tá? E por conta de estar, às vezes, no ambiente hospitalar ou estar digamos assim, numa observação contínua, isso pode atrapalhar até em questões psicológicas e fazer com que o nosso paciente, né, ele não queira se movimentar, ele queira evitar, até porque ele passou por uma, duas, três cirurgias e ele fica numa situação de resguardo aumentado, tá?
Outras complicações que podem ocorrer, que acaba sendo o imobilismo decorrente da cirurgia, podem ser as lesões por pressão, tá? As úlceras de decúbito, infecções do sítio cirúrgico, da região onde foi feita a cirurgia, tá? Pode ser comum infecções, por exemplo, quando tem uma cirurgia bem na incisão mesmo, ocorre a proliferação de bactérias, pode ocorrer proliferação pode acontecer, né, em alguns hospitais, pode até acontecer de vermes nessa região, que chama-se de miíase, e isso é muito grave nessa região de sítio cirúrgico, porque causa uma complicação muito grave do processo cicatricial, tá? Sem falar que pode gerar uma questão séptica muito grave, uma infecção generalizada, tá? E outras complicações que podem ser comuns de procedimentos cirúrgicos são as hemorragias, quando a gente não tem um controle, né, da questão de sangramento bem adequada, ou por questões de medicação, ou que precisa reabordar a cirurgia e fazer uma correção de alguma veia, algum vaso sanguíneo que ficou aberto, né, de certa forma, com algum orifício que está causando essa hemorragia, tá? Então, é muito importante a gente estar sempre avaliando todas essas complicações que podem acontecer no nosso paciente, tanto antes da operação, tá? Antes da cirurgia, como depois. Principalmente essas complicações vão vir depois, tá? Mas a gente pode ter essas complicações por conta do internamento que está sendo prolongado do nosso paciente que está aguardando a cirurgia. Isso, né, para que a gente evite essas complicações e evite que o pós-cirúrgico seja ainda pior, porque o paciente já está ruim no pré. No pós, ele pode ser pior ainda, necessitar de uma UTI e tudo mais. Então, a gente pode trabalhar tudo isso aqui para evitar, né, avaliar que se isso aqui está acontecendo, trabalhar com exercícios respiratórios, trabalhar com exercícios ativos, trabalhar com orientações básicas para os nossos pacientes para evitar esse tipo de acontecimento, tá? Então, a avaliação da fisioterapia no pré e pós-operatório é muito necessária, principalmente em se tratando de pacientes de risco, tá? Pacientes que vão passar por cirurgias abdominais altas, pacientes que vão passar por cirurgias de grande complexidade, cirurgias torácicas, como uma cirurgia cardíaca, cirurgia pulmonar, precisa ter um acompanhamento da fisioterapia, tá? Pacientes que têm uma idade mais avançada também são pacientes de risco. Pacientes que são acamados ou têm sequelas de problemas neurológicos também, tá? E a gente precisa acompanhar esse paciente, precisa avaliar sinais vitais desses nossos pacientes, para saber se eles não estão em processo de infecção, tá? E acompanhar como é que o nosso exercício, como é que a nossa fisioterapia está afetando esses sinais vitais, tá bom? Para a gente também não causar uma sobrecarga muito grande no corpo que está debilitado. É interessante também, muito importante a gente avaliar a dor desse nosso paciente, né? Como é que está o nível de dor, como é que está... Qual a escala de dor que a gente mais usa nos nossos pacientes? Eu acredito que os professores já falaram isso com vocês. Qual a escala de dor que a gente mais utiliza com os pacientes? Pode ser a EVA, a escala visual analógica, tá? Mas tem um outro nomezinho, escala tanto para dor quanto para fadiga, que é a escala do meio ponto, para quem acertar. Sem pesquisar na internet. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, ninguém ganhou meu ponto. Escala de Borg, tá? Escala de Borg também pode ser utilizada para avaliação de dor e fadiga, tá? Cansaço. E, olha, pensou, mas não falou, não ganhou meu ponto. E pode ser utilizada para quantificar essa dor do nosso paciente, tá? E muito importante que a gente registre todas essas
esses sinais quando a gente está fazendo essa nossa avaliação do nosso paciente, tá? A ausculta pulmonar é de suma importância para justamente verificar essa questão das atelectasias, das pneumonias, tá? Se tem algum ruído adventício, a gente avaliar a mobilidade geral do nosso paciente, para a gente ver o antes e o depois da cirurgia, se nosso paciente perdeu em funcionalidade, perdeu em força, tá bom? Então, aqui a gente pode trabalhar exercícios respiratórios, exercícios ativos, tá? Dentro de amplitude de movimento. No caso de pacientes que estejam imobilizados, né, por conta de uma fratura, a gente trabalha com as articulações adjacentes, a gente pode trabalhar o membro contralateral, tá? Do outro lado, que vai mandar, né, por irradiação, também força para esse membro que está imobilizado. A gente pode trabalhar exercícios globais, trabalhar a funcionalidade desse paciente, porque muitas vezes por estar no ambiente hospitalar só quer ficar deitado e não acaba que não quer fazer as mudanças de decúbito, às vezes por questão de dor, mas sempre orientando que esse paciente ele precisa ter um autocuidado aumentado. Outra complicação, né, grave, que pode ser prevenida é o estresse negativo, né, que é chamado também de estresse. É quando a gente tem um processo de instalação, né, de uma sobrecarga tanto física como emocional muito grande no nosso corpo, por conta da rotina do dia a dia, por conta, né, de questões de trabalho, de estudo, tudo isso somado. Isso é comum em algumas situações de fim de semestre, né, que o pessoal não estudou muito na primeira AP, aí na segunda AP tá com os cabelos assim, arrancando os cabelos, com os cabelos tudo branco, né, tudo perturbado do juízo. Por quê? Porque precisa de uma nota muito alta para passar, mas que não é o caso de vocês, que a maioria tirou nota boa, né, na primeira prova. Vamos ver na segunda. E por aí vai. Então, esses sinais e sintomas, tá, do estresse podem ser distúrbios do sono. É uma das primeiras coisas que afetam, né, quando a gente está numa situação mesmo de esgotamento físico e psicológico, né, que é causado por esse estresse, alterações do sono, tá? Ou sonolência demais, ou insônia demais, tá? Faz com que o nosso corpo acabe não relaxando e o estresse, que muitas vezes era só mental, passa a ser também um estresse físico, tá? Dificuldade de relaxar, dificuldade de desligar de obrigações, tá? Irritabilidade, agressividade, agitação, distúrbios de memória, incoerências na hora da fala, certo? Que a gente não consegue sintetizar a fala melhor ou da melhor maneira possível. Dores, principalmente em regiões de coluna, região, por exemplo, aquela chamada gastrite nervosa, tá? Dor de cabeça, sudorese excessiva, tosse sem uma causa aparente, palidez, a diminuição, às vezes, também de apetite, tá? Alterações de frequência cardíaca, respiratória, muitos sinais de ansiedade, tá? Cansaço excessivo e desproporcional, câimbras também são comuns, tá? Pessimismo, debilidade do sistema imunológico, desinteresse sexual, abuso de álcool, abuso do cigarro, é muito comum em quem fuma, aumentar o uso do cigarro, tá? E, consequentemente, também pode acontecer o abuso, né, sobre o aumento do uso de medicamentos, principalmente para dor, analgésicos ou medicamentos para dormir, certo? Então, todos esses sinais aqui podem ser de estresse, claro. Eu estou com distúrbio de memória, eu só estou com distúrbio de memória, eu não estou com mais nenhum outro exemplo. Você pode ter um distúrbio de memória desde que você é criança, e não seja de estresse, minha gente. Então, vamos com calma, é um conjunto de muitas coisas. Não quer dizer que você vai ter tudo, mas também se você tiver uma coisa, pode não ser a questão de estresse, tá? E isso aqui acaba levando, muitas vezes,
aquela situação que eu falei com muitos de vocês nas disciplinas de saúde do trabalhador, que é a síndrome de burnout, tá? Quem nunca viu essa síndrome, por favor, pesquise. É uma síndrome que leva a um esgotamento físico e psicológico pronunciado, tá? Por conta de questões de trabalho, por conta de conjunto de estresse. Isso acaba levando ao esgotamento. A falta de criatividade, você não consegue mais produzir no trabalho, você acaba tendo sintomas, né? Somatizando os sintomas neurológicos ou sintomas psicológicos, e isso faz com que corpo e mente adoeçam, tá? Como a gente pode trabalhar preventivamente esse estresse? Lembrando que o estresse ele pode acontecer em qualquer pessoa. Por isso que eu estou trabalhando ele aqui dentro da fisiopreventiva, por mais que seja fisioterapia. Mas o estresse pode acontecer no nosso paciente que está sendo acompanhado por qualquer outra coisa. Ou pode acontecer com um dos nossos colegas de trabalho, com um dos nossos colegas, né, de equipe multiprofissional. Pode acontecer com nós mesmos ou com situações de familiares. Então, a gente precisa entender que, como profissionais de saúde, a gente precisa saber de uma maneira mais global, tá? E tudo isso envolve tanto questões psicológicas ou psicossomáticas, não que nós sejamos psicólogos, mas que a gente consiga identificar que tem alguma coisa errada e daí dar os devidos encaminhamentos, caso necessário, tá? Então, medidas preventivas para esse estresse podem ser hábitos psicológicos saudáveis, não se cobrar demais, não acumular tarefas que você não consegue fazer, tá? Promover uma regularidade de atividade física, tá bom? Desenvolver a questão da espiritualidade para algumas pessoas, isso acaba funcionando muito bem. Atividades que sejam prazerosas para a pessoa, né? Aquela chamada... Não é nome, meu Deus. Fugiu o nomezinho. Quando eu lembrar, eu falo para vocês. Quando a gente passa a semana toda trabalhando, sistema de recompensa. Muita gente acaba levando, né? Comprando algumas coisas ou comendo uma coisa diferente que gosta, mas que no dia a dia acaba não podendo comer, e acabam chamando isso de sistema de recompensa, né? Você conseguiu atingir suas metas da semana, conseguiu alcançar, né, suas metas da semana, suas metas daquele período, conseguiu fazer tudo aquilo que foi planejado, e como um sistema de recompensa para você, você acaba comprando uma coisa que quer ou comendo uma coisa que lhe causa muito prazer. Tá? Isso pode ser benéfico, mas também pode ser maléfico quando você faz metas muito pequenas e acaba, né, causando esse excesso de atividades prazerosas, que muitas vezes pode levar a um sobrepeso, pode levar a um endividamento, tá bom? Organização pessoal, tá? A questão muito de hábitos psicológicos saudáveis, muito ligada a essa organização pessoal, de você não se sobrecarregar com situações que você não tem como resolver, tá? Aqui, principalmente, você delegar funções, isso é muito complicado, né? Muitas vezes a gente tem de estresse por, numa equipe, a gente não confiar nos colegas. Dentro desse trabalho em equipe, e isso é comum na faculdade, no processo de ensino, né? Muitas vezes a gente não tem aquela confiança de que o trabalho vai sair do jeito que eu quero. Eu passei por isso, eu digo para vocês porque eu passei. Não vai sair do jeito que eu quero, então eu vou fazer o de todo mundo para sair do meu jeito. E muitas vezes isso causa sobrecarga. Isso causa um estresse físico e psicológico muito alto, tá? Então, por experiência própria, não façam isso, tá? Cada um tem a sua função, cada um tem que fazer a sua parte, tá? E também pode ser feita uma avaliação médica, avaliação psicológica também periódica, para que a gente tenha, né, prevenção dessa situação. Alguma dúvida? Estou terminando, vai dar certo. Qual o nome da síndrome? Síndrome de burnout. Eu acho que escreve desse jeito. Ou tem o Uzinho aqui entre o O e o R.
Mas é mais ou menos esse, burnout. Outras situações que podem ser prevenidas, tá? Que são muito comuns na nossa sociedade, na nossa comunidade, mas que são situações totalmente evitáveis, mas também que são difíceis por serem de instalação silenciosa. É a diabetes e a hipertensão, tá? Tanto a gente pode trabalhar primariamente para evitar que essas doenças se instalem, né? Hipertensão e diabetes, com hábitos de vida saudável, com prática de atividade física regular, com alimentação adequada, tá? Com orientações para que a nossa população tenha hábitos mais favoráveis para a saúde, para a manutenção da saúde delas. E isso a gente tem que trabalhar desde cedo, trabalho de formiguinha, com criança, com adolescente, trabalhando nas escolas, trabalhando nos grupos do CRAS, trabalhando com grupos de esporte, tá? Principalmente, a gente pode trabalhar em conjunto com secretarias de esporte, tá? Dos nossos municípios, para fazer com que essas crianças se adequem àquela situação de esporte, mas também à questão de alimentação. Tá? Isso a gente dentro de um trabalho multiprofissional. E quando a gente entra nessas equipes, a gente pode trabalhar também de lesões durante a prática esportiva, trabalhar a questão de postura junto com o restante dessa equipe. Então, a gente trabalhando desde cedo com jovens, né, com adolescentes, com crianças, com adultos jovens, a gente pode evitar os índices aumentados dessas doenças, tá? Mas a gente pode também trabalhar de maneira secundária ou terciária nessas condições, tá? De maneira terciária, principalmente no diabetes, para evitar as descompensações, para evitar os descontroles dessas condições, que pode levar a condições muito graves e até a óbito, tá? Uma pressão descontrolada, uma pressão arterial descontrolada pode levar a um acidente vascular encefálico, pode levar a um infarto, tá? A diabetes descontrolada pode levar a inúmeras complicações, pode levar ao coma diabético, tá? Pode levar a uma cetoacidose diabética, que gera uma situação de coma também, a uma descompensação renal, pode levar a lesões, principalmente nos pés, né, que é o chamado pé diabético, pode levar a complicações de visão, complicações de sensibilidade. Então, diabetes pode levar a nefropatias, a neuropatias, a vasculopatias, a retinopatias, né? Todas doenças secundárias ao diabetes, tá? Mas não é quando o diabetes está normalzinho que vai chegar tudo isso. É justamente pelas descompensações. Então, a gente precisa trabalhar de forma secundária, né? Estimulando a atividade física, ou adaptando a atividade física para pacientes que às vezes já tiveram uma amputação, ou têm uma dificuldade por ter um cansaço, por ter, junto com essa diabetes, ter um DPOC, por ter uma questão de uma cardiopatia associada a tudo isso, e favorecer que o nosso paciente não faça nada, que ele fique sedentário mais ainda, tá? Então, a gente pode trabalhar de forma preventiva, tanto para evitar que elas aconteçam, como para evitar as descompensações. No caso das artropatias sistêmicas, principalmente a artrite reumatoide, tá? Que é uma das mais comuns, o lúpus, as doenças, né, envolvendo a questão reumatológica. As artropatias, elas muitas vezes, né, quando tem um fundo reumatológico, muitas vezes a prevenção primária é difícil. É difícil que a gente evite que essa doença se instale, porque muitas vezes os sintomas são silenciosos, né, ou tem muito fundo genético hereditário nisso, e acaba sendo difícil que a gente consiga trabalhar a prevenção primária, mas que todos os hábitos corretos de vida, os hábitos saudáveis de vida, podem prevenir que essa doença se instale tão cedo, né? Evitar, dificultar a instalação dessa doença ou deixá-la mais tardia, tá? Mas de modo secundário e terciário, a gente pode trabalhar nessas artropatias
Adaptando órteses para esses pacientes, tá? Ou prescrevendo órteses com técnicas de conservação de energia, tá? Porque os pacientes que têm artropatias, que têm doenças reumatológicas, muitas vezes, né, tem um gasto energético muito alto, muitas vezes tem problemas, né, de digestivo junto, tem problemas de dor crônica, o paciente que ele não fica sem dor o tempo todo, e essa questão de dor pode gerar, né, um gasto energético maior. É um paciente que às vezes anda em bloco, isso tudo gera uma descompensação energética maior. A redução de peso também precisa ser bem trabalhada, né, junto com a nutrição, junto com o acompanhamento multiprofissional, porque quanto mais peso sobre as articulações inflamadas, consequentemente maior a inflamação, tá? Posicionamento adequado podem também ser estratégias para trabalhar secundariamente esse paciente. Posicionamento adequado quando a gente trabalha principalmente com o paciente que está acamado, paciente que está com imobilismo, com a síndrome de imobilismo, tá? Então, às vezes, pode chegar no nosso hospital, na UTI que a gente trabalha, no internamento, pacientes com condições de uma doença reumatológica grave, mas estão lá por outro problema, às vezes por uma pneumonia, às vezes por um AVC ou por qualquer outra coisa. Mas eles têm um problema reumatológico já prévio. Então, a gente precisa trabalhar com que esse paciente evite ainda mais a piora dessa condição reumatológica, tá? Isso promovendo que esse paciente ele tenha atividade, não que ele tenha excessos, tá? Tanto excesso de peso, quanto uma manutenção de postura por muito tempo e numa posição inadequada, tá? Com relação aos pacientes diabéticos, aqui tem alguns cuidados e recomendações, tá? Que eu coloquei para vocês, com relação à cinesioterapia desses pacientes. Procurar fazer exercícios aeróbicos, tá? Que tudo isso favorece o gasto energético, favorece o gasto daquela energia muito acumulada, tá? Do tecido de pouso. Exercícios com regularidade, de 3, 4 vezes por semana. Aumentar o esforço, tá? Fazer complementação alimentar para evitar a hipoglicemia. O paciente diz que é diabético, ele não pode fazer exercício sem ter lanchado, sem ter se alimentado antes, tá? Isso é muito complicado. Muitas vezes os nossos pacientes, eles chegam para o nosso atendimento, principalmente se for de manhã, eles chegam sem ter comido nada, chegam em jejum. A gente tem que estar sempre perguntando para evitar justamente uma complicação para uma crise de hipoglicemia. E às vezes pode ser muito grave, tá? Variar o tipo de exercício para evitar acomodação ou para diminuir as sobrecargas. Evitar os horários inadequados, principalmente os dias mais quentes, tá? Os horários mais quentes, para evitar perda de água, perda hídrica, tá? Fazer com que esses pacientes, durante os nossos exercícios, tá? Principalmente se a gente faz um exercício em grupo, eles têm o hábito de levar a garrafinha deles, têm o hábito de levar a toalhinha ou alguma complementação, né? Se for um paciente diabético, levar uma barrinha de doce, às vezes, pela necessidade de ter uma reposição energética, tá? Uma reposição de glicose rápida. Orientar o paciente quanto ao uso de roupas, né? Que sejam mais apropriadas, roupas e calçados mais apropriados para tipo de atividade física. Ter muito cuidado com calçados para pacientes diabéticos que já tiveram, né, lesões como pé diabético, que tem uma neuropatia diabética instalada, tá? Tem diminuição de sensibilidade nos pés, isso pode fazer, né, um calçado inadequado pode fazer uma calosidade, pode fazer que ele tenha uma lesão, né, de pele nos pés pronunciada, e isso pode ser bem grave. Amanhã eu vou falar com vocês sobre amputações. Eu vou falar um pouco mais sobre o pé diabético, tá? Evitar exercícios de fortalecimento, principalmente de musculatura abdominal, devido à hipertensão, tá? Evitar aquela chamada manobra de Valsalva,
onde a gente tem um aumento da pressão intraabdominal e, consequentemente, um aumento da pressão arterial. E isso pode fazer com que o nosso paciente ele tenha sintomas como angina, tá certo? Como a dor precordial. Evitar a realização de exercícios no momento de maior ação da insulina, em pacientes que fazem uso da insulina regularmente, porque tem um maior risco de hipoglicemia. Não realizar qualquer tipo de exercício em pacientes com glicose superior a 200, tá? Com a glicemia superior a 200, tá? Ou presença de cetonúrio, presença de corpos cetônicos na urina. Isso aqui, principalmente quando a gente estiver no paciente, né, internamento hospitalar. Paciente com a glicemia maior que 200 é um paciente que está com a glicemia descompensada, tá? Precisa ser corrigida, para que a gente faça o exercício de maneira segura, tá? Relacionar o tipo de atividade física e o local de aplicação da insulina. Então, alguns pacientes, né, fazem uso de insulina nos membros superiores. É mais recomendado que a gente faça o exercício em membros inferiores, tá? Porque ali no membro superior, onde aplicou a insulina, a ação dela é mais rápida, certo? Consequentemente, então, a gente tem uma oferta energética, uma oferta de glicose menor. Orientar o paciente quanto ao prejuízo da realização de atividades físicas esporádicas ou competitivas, tá? Nesses casos, a descontrole dos níveis de glicose no sangue e o risco de hipoglicemia. Então, ter sempre um controle de fazer atividades regulares, mas também ter o cuidado de não exercitar em excesso, ou de fazer um exercício aqui, outro acolá, porque isso acaba não gerando adaptações no meu corpo. Então, como eu falei para vocês, para muitos de vocês na fisiologia do exercício, o nosso corpo ele se adapta principalmente pelo princípio da regularidade. Se eu tenho regularidade no exercício, ele se adapta. Se eu não tenho regularidade, ele só sofre um exercício, um aqui, outro daqui 2 semanas, daqui 1 mês, ele não vai se adaptar, porque ele não percebe o estímulo, certo? Então, isso pode ser prejudicial ao paciente diabético, tá bom? Para a gente finalizar, em todas essas situações, tá? É essencial que o fisioterapeuta, é essencial que nós tenhamos uma visão e uma formação prevencionista. Por isso que eu tanto abordo essas questões com vocês, tá? Que a gente tenha uma visão não só de recuperação, de reabilitação, mas que a gente tenha uma visão de prevenir tanto que a condição se instale quanto que a condição piore, tá? O conhecimento do processo fisiopatológico das doenças, como eu sempre falei para vocês, se vocês sabem a fisiologia, que é o normal, é muito mais fácil você entender o que é patológico. E então, se você sabe como é que funciona o processo da patologia, você sabe tratar, você sabe lidar com aquela doença, tá bom? E ter também ações rápidas e eficientes no reconhecimento dessas complicações, tá? Nas complicações do imobilismo, nas complicações de procedimentos pós-cirúrgicos, tá? E na resolução dessas complicações. Se é um paciente que você percebe que tem uma atelectasia instalada, você não vai deixar para resolver essa atelectasia amanhã ou depois de amanhã. Você vai ter ações, precisa ter ações rápidas e eficientes para resolver essa atelectasia hoje, tá? Ou para comunicar, ou para repassar isso para a equipe que está continuando o plantão, ou você orientar que o paciente faça exercícios em casa, ou vou fazer com ele alguns exercícios para que ele continue, tá? Mas que a gente tenha ações rápidas e eficientes. Então, gente, por hoje, a gente conclui esse assunto. Amanhã, né, a gente vai continuar nessa fisiopreventiva aplicada, mas falando de amputações, né, pacientes amputados, lesões na prática esportiva, prevenção de quedas. Então, amanhã a gente se encontra às 5 horas, tá, para a nossa aula complementar. Lembrando que esses sábados letivos, eles são nosso calendário acadêmico, né? Pensando que a gente iniciou o semestre uma semana depois, que a gente teve essas paradas por conta da pandemia.
E também porque o nosso semestre ele está ainda, né, cheio de feriados. Então, por conta disso, a gente tem esses sábados letivos. Encontro vocês amanhã às 5, 1h20, 1h30 de aula, como sempre, tá bom? Então, até umas 6h30 a gente tem essa aula, certo? Na próxima semana, ia ficar a disciplina da ERTA, só que sábado é feriado, dia de Santo Antônio, tá? Então, eu combinei com ela para a gente fazer a aula dela, de reposição da aula de segunda-feira, no dia 20, tá? No sábado daqui 15 dias. Então, dia 20 será a aula de reposição daquela aula que não deu certo da ERTA, tá bom? Então, próximo, esse sábado agora, né? Até amanhã a aula comigo. No próximo vocês estão de folga e no outro é o da ERTA, tá? Durante amanhã eu vou ver se a gente consegue dividir as equipes da questão da amostra das práticas integrativas e complementares, que eu acho que vai dar certo, tá bom? Então, eu espero vocês amanhã